Oi, gente. Vocês devem estar sabendo da vitória da extrema-direita na França, da derrota do Emmanuel Macron. Mas tem uma parte que não está sendo dita pela imprensa, seja ela corporativa, seja imprensa progressista. E eu vou abordar isso nesse vídeo, destacando o fracasso do neoliberalismo centrista. O Emmanuel Macron, ele representa os interesses de banqueiros, os interesses de uma centro-direita que defende a manutenção de aspectos do estado de bem-estar francês, mas que não defende o aprofundamento de políticas sociais para benefícios materiais da classe trabalhadora. Ele não defende isso. E ao não defender isso, ele cedeu espaço para a extrema-direita. O fracasso também da esquerda socialista na França mostra como é importante para a esquerda se aprofundar na sociedade, nas comunidades mais pobres e na classe trabalhadora, recuperar a conexão e a comunicação de massa com as redes sociais. A esquerda francesa não está conseguindo ter uma penetração no YouTube, no TikTok e nas redes sociais, e isso está prejudicando terrivelmente a sua capacidade eleitoral nesses novos tempos. Então eu tenho muito para trazer aqui para vocês. Agora, só para relembrar o que a mídia de fato está cobrindo, né? Após a derrota nas eleições do Parlamento Europeu, Macron dissolve o parlamento e convoca novas eleições na França, né? Ele dissolve o parlamento, o que significa, o que pode acontecer, enfim, vai ter uma nova eleição, né? E a extrema-direita mostra força nas eleições europeias e provoca terremoto político na França, aqui na Carta Capital, né? Quem é o Jordan Bardella? É um deputado fantasma aí da extrema-direita. Eu digo fantasma porque ele fica muito preocupado com suas redes sociais, que é importante, que a esquerda deveria aprender. Ele tem mais de 1 milhão de seguidores no TikTok, mas ele não vai para a participação no parlamento, ele não apresenta projetos. Lembra alguém aqui no Brasil que é jovem, não apresenta projetos e tem forte inserção nas redes sociais? Pois é uma espécie de Nicolas Ferreira do Parlamento Europeu. E ele é o líder desse partido de extrema-direita lá na França, né? Aqui tem mais detalhes sobre ele, né? Aqui, ó, líder da extrema-direita, Jordan Bardella, diz que esse domingo é o primeiro dia do pós-Macron. E é importante essa ênfase que ele dá no pós-Macron, entender o Macron não como o homem Emmanuel Macron. Quando eu falar aqui do Macron, eu quero que vocês tenham na mente de vocês que o Macron representa um projeto político. E qual é o projeto político do Macron? É um projeto político de centro-direita na economia que tem fragmentos, elementos do estado de bem-estar social, não está disposto a abrir mão desses, mas que não enfatiza novas políticas sociais para lidar com o problema de desemprego na França e para lidar com a crise migratória, com a questão da imigração. E aí é que a extrema-direita entra, porque a extrema-direita vem e diz: sabe qual é o problema do desemprego? Os imigrantes. É o bode expiatório. Não é um Estado francês que não foi capaz de criar novas políticas sociais. É aquele grupo social, aquele pessoal ali. Isso daí é típico, a criação de um bode expiatório é típica estratégia da extrema-direita. Vamos lembrar a história. Na Alemanha nazista, não é? Os nazistas fizeram o quê? Colocaram a culpa nos judeus e colocaram a culpa nos comunistas. Esses eram o bolchevismo cultural, não é? Que foi atualizado mais recentemente pela extrema-direita estadunidense como o marxismo cultural, mas é mais ou menos a mesma linha, né? É o responsável pela decadência moral da sociedade, e os nazistas colocavam a culpa nos judeus. Na Itália se colocava a culpa nos imigrantes e na esquerda, né? Não por acaso, quando Mussolini chega ao poder, uma das primeiras coisas que ele faz é prender o principal líder da esquerda, o Antônio Gramsci, marxista Antônio Gramsci, líder do Partido Comunista Italiano, o maior líder da época. Ele é preso. Sempre encontrar um bode expiatório. Mas como é que a extrema-direita cresceu na Alemanha, na Espanha, com Franco? Como é que ela cresceu
na Itália, como é que ela cresceu nos Estados Unidos com Donald Trump, mais recentemente, como cresceu no Brasil. Ela sempre se aproveita de alguma crise. No caso da Alemanha, tinha a humilhação da derrota da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, que humilha a Alemanha, que faz a Alemanha perder parte do território, parte das suas riquezas, parte da sua indústria. E aí, uma população humilhada é suscetível ao discurso de um ultranacionalista fanático que diz que eles são a raça superior, a raça ariana é a melhor do mundo, segundo gente tipo Hitler e tudo mais. Tem inclusive um documentário muito bom sobre isso no Netflix. Então vamos lá. Na Itália, mesma coisa, discurso ultranacionalista, eles remonta ao passado de glória da Roma, né, da grande Roma que conquistou o mundo, grande parte do mundo, não é? Então, remonta a um passado de glórias. Nos Estados Unidos, o Donald Trump falou em America First, América primeiro, e remonta ao passado de glória dos Estados Unidos quando era a única superpotência. E no Brasil, se tentou, por essa extrema-direita, construir uma narrativa alternativa sobre o período da ditadura militar, como se fosse o período de grandes investimentos e tudo mais, que se ignora, claro, censura, violência, se minimiza tudo isso no discurso da extrema-direita, mas se faz isso. E isso cresce num cenário de alguma crise. No caso do Brasil, pautas bomba, aí produz o impeachment e tudo mais, mas é uma crise do capitalismo. É um capitalismo em crise. É a estratégia liberal, a estratégia de mínimos investimentos estatais em políticas sociais fracassando. Em todos esses países, se vocês olharem, existem elementos diferentes de uma crise econômica e uma crise política que cria o terreno fértil para a extrema-direita surgir. A natureza da crise varia de país para país. As características também variam, tem especificidades em cada país, mas sempre uma crise. E a crise sempre do capitalismo. É um capitalismo incapaz de dar ganhos materiais para a maior parte da classe trabalhadora e faz essa classe trabalhadora, seja a antiga classe trabalhadora do meio oeste dos Estados Unidos que se desindustrializou, seja uma classe trabalhadora empobrecida nas ruas e nas cidades da França, seja uma classe trabalhadora com dificuldades num país como o Brasil, depois de um estrangulamento do mercado financeiro e de uma mídia que está voltando a atuar, defendendo os interesses do mercado financeiro, defendendo os interesses dos oligarcas do Brasil, estrangula a capacidade do Estado de produzir respostas para desemprego, inflação, o empobrecimento, as dificuldades da população. E aí a população desesperada cai, parte dela, cai num discurso ultranacionalista, cai num discurso de bode expiatório, arrumar um culpado, né? Esses são os culpados, e cai em um discurso de que o sistema, o establishment, está apodrecido. Porque tem um elemento de verdade. Tem um apodrecimento, mas o apodrecimento é do capitalismo, que é justamente aquilo que a extrema-direita não ataca. Porque a extrema-direita vai aprofundar o capitalismo. Mas a extrema-direita promete, né, através da destruição do bode expiatório, que as coisas vão melhorar. Então qual é a promessa dessa extrema-direita francesa? Agora, vamos endurecer para dificultar que os imigrantes entrem, porque o problema são os imigrantes. Isso vai resolver o problema? É óbvio que não. Porque o problema da França hoje é um problema de desemprego por falta de empregos bem remunerados dentro do território francês, com automação, com o processo do capitalismo tá indo e dos empregos estarem indo para a Ásia, não é? E na necessidade de novas políticas sociais que deem ganhos materiais para a classe trabalhadora. E foi aí que o Macron fracassou. Qual seria uma política que de fato poderia ter mantido o Macron, ou uma política se fosse implementada por alguém, mas nunca seria implementada pelo Macron, porque ele é da centro-direita liberal? Seria uma coisa como a renda universal de cidadania. Se tivesse uma renda universal de cidadania e uma política para você participar da renda universal de cidadania,
Se você estiver desempregado, você tem que fazer parte de um programa de qualificação profissional. Aprender sobre internet, ou aprender sobre um curso técnico, aprender sobre programação, ou seja, a França oferecer formas da classe trabalhadora e dos empobrecidos se qualificarem profissionalmente para disputar nesse mercado novo e garantir a eles sobrevivência e uma condição material mínima através de uma renda universal de cidadania, com essas condicionalidades. Se fizesse isso, ele seria vitorioso. Ele estaria no poder, ou se uma esquerda tivesse chegado ao poder e fizesse isso, perduraria no poder por bastante tempo. Mas por que o Macron nunca vai fazer? Porque para fazer isso precisa enfrentar os interesses dos banqueiros, precisa enfrentar os interesses das oligarquias, porque você precisaria de dinheiro para um programa social como esse e precisaria taxar o lucro dos bancos. Não poderia taxar apenas os cidadãos, teria que taxar as grandes corporações empresariais, teria que taxar o mercado financeiro. E é isso que ele não está disposto, porque ele serve ao mercado financeiro, porque ele serve a esses interesses. E isso, por ser um servidor, não do povo francês, mas do mercado financeiro, que levou ele à derrota. É fundamental que os partidos de esquerda tentem não apenas manter o pouco de estado de bem-estar social que tem, ou tentem apenas levemente expandi-lo. Isso é pouco. Isso é pouco. Partidos de esquerda precisam ser mais corajosos. E é difícil, no caso do Lula aqui no Brasil, as circunstâncias, mas é necessário que os movimentos mais à esquerda pressionem nessa direção. É necessário que os políticos, quando vencerem prefeituras, e por isso é tão importante que Boulos vença em São Paulo, por isso é tão importante que prefeitos comprometidos com a classe trabalhadora vençam prefeituras, porque precisam criar programas sociais e políticas sociais inovadoras, incentivando o cooperativismo, criando programas de renda universal, locais, mesmo que de alcance menor, já que essas prefeituras, a de São Paulo tem muito dinheiro, mas outras têm pouco dinheiro, mas criar estratégias de ganhos materiais para a classe trabalhadora, para mostrar para a classe trabalhadora quem é que está de fato do lado deles e quem está apenas fazendo discurso que busca mexer com as emoções deles para manipulá-los para fins nefastos. Porque a extrema-direita mexe com a emoção das pessoas para manipular elas para fins nefastos, para violência, para o preconceito, para ódios. É isso que eles estão fazendo e fizeram ao longo de toda a história dos movimentos de extrema-direita. Não só na França, não só na Itália, ou Alemanha, os Estados Unidos ou Brasil, mas em todos os países que a extrema-direita surgiu. E é por isso que é importante ter clareza que a derrota do Macron é uma derrota do neoliberalismo, é uma derrota de uma política que não produz ganhos materiais para a classe trabalhadora. E quando não produz esses ganhos de forma significativa, como o Emmanuel Macron não produziu, aí fica mais fácil, torna um terreno fértil para que a extrema-direita use dos bodes expiatórios, use dos problemas sociais e da crise que está instalada, no caso da França, de desemprego, para ascender. Nós precisamos ter muita clareza disso, para saber combater a extrema-direita e saber educar, né, e levar ao movimento social, aos partidos políticos de esquerda, a pressão pela necessidade que eles têm que ter de lutar para implementar políticas que dão esses ganhos materiais. Porque esses ganhos materiais, esses ganhos concretos em políticas sociais inovadoras que vão para além do horizonte já pré-estabelecido, essas políticas podem bloquear o avanço da extrema-direita. E me parece que apenas elas. Eu vejo muito pouca possibilidade fora dessa estratégia da extrema-direita ser bloqueada. Porque toda vez que o capitalismo fracassar, e o capitalismo de 7 em 7 anos, ou menos de 7 em 7 anos, passa por uma crise econômica aguda. Não só nacional, mas do ponto de vista internacional. Podem ver, são ciclos de 7 anos. O que significa
que sempre vai existir a oportunidade em países capitalistas para a ascensão da extrema-direita. E é por isso que é necessário ter um horizonte para além do capitalismo, para superar o capitalismo. Porque, em última análise, só com o processo de construção de uma sociedade pós-capitalista é que o fascismo pode ser definitivamente derrotado. E é o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo.